Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, o curso de Astronomia Básica para o OBA, mais uma aula para a seletiva OBA, preparação para a etapa internacional das Olimpíadas. Aula de hoje, parte 3, telescópios. Essa aula falaremos sobre as montagens dos telescópios e vamos fechar, claro, esse assunto que é um dos que mais cai nas provinhas seletivas do OBA. Lembrando que são pré-requisitos para essa aula a aula 1, onde nós falamos das principais características dos telescópios, as fórmulas que você vai utilizar. Depois a aula 2, onde eu falo dos modelos de telescópios, a evolução desses modelos, né? Principalmente aí os telescópios newtonianos, telescópio de Cassegrain, ou seja, os vários modelos que é importante saber. E agora a gente fecha com a aula 3, onde nós vamos falar da montagem. O problema é o seguinte, a montagem é todo aquele suporte que você vai colocar no telescópio, né? Você não vai pegar um tubo de telescópio, pôr no ombro e mirar para alguma coisa. Você vai ter uma série de problemas. Um simples movimento que você tem no tubo do telescópio, mirando para um objeto qualquer, você vai ter observações horríveis, você não vai conseguir segurar. Sem contar que muitas vezes o tubo ele tem um peso, o espelho ele tem um peso, ou seja, um telescópio refletor aí, dependendo do tipo de telescópio, ele vai pesar de 10 a 30, 40, 50 quilogramas. Então não dá para segurar isso no ombro e ficar apontando para o céu. Também não pode pegar esse tubo, colocar no chão, apontar e você vai olhar isso como? Mesmo que seja um newtoniano, você vai olhar pela lateral, qualquer tipo de movimento, você perdeu o foco do astro. Então a coisa não funciona assim. Então o telescópio ele tem uma montagem. Essa montagem é o que nós vamos falar hoje. E hoje nós temos uma tecnologia interessante que muitas das montagens elas têm um sistema Bluetooth, ou seja, o telescópio, a montagem, ela tem um motor em que permite o movimento do tubo. Isso é verificado via GPS, né? E aí você o tubo ele acompanha ali o movimento de rotação da Terra e ele está sempre mirando o astro. Então, claro, isso fecha o assunto telescópios para quem aí um dia pensa em trabalhar com observatórios ou de repente até mesmo montar um observatório, tem que ter a noção sobre tudo isso para poder não se decepcionar. Agora, é fascinante, ok? Então vamos à nossa aula sobre montagem. Montagens. Estrutura destinada à sustentação do tubo e os demais acessórios ópticos que compõem o telescópio. Movimenta-se em determinados eixos de referência para posicionar o telescópio. Moçada, é o seguinte, aí eu vou precisar também que você lembre aqui da nossa aulinha sobre sistemas de coordenadas celestes. Lá na aula seletiva do OBA, tem a minha aulinha sobre coordenadas celestes. Então, nós temos aí 3 sistemas de orientação. O sistema horizontal, né, que leva em conta o azimuth e a altura. Nós temos também o sistema equatorial celeste, que trabalha com ascensão reta e declinação. E temos o sistema celeste eclíptico, onde você tem a longitude eclíptica e a latitude eclíptica. Os 2 primeiros serão os mais importantes aí para a gente. Beleza? Então é necessário que você se lembre disso daí. Uma das principais partes do telescópio, montagens que possuem uma estrutura muito leve, faz com que qualquer toque ou mesmo uma leve brisa produza uma vibração que pode persistir por alguns segundos, prejudicando a visão dos objetos. É o que eu disse para você agora há pouco, né? Uma boa montagem ela deve apresentar uma estrutura forte, robusta e proporcional com as dimensões do tubo.
principais tipos de montagens. Aí nós vamos ter dois tipos para aqueles amadores, né, que vão usar aí telescópios, sejam eles refratores ou refletores. Então, são dois tipos principais de montagens. Aí nós vamos ter montagens já para a área profissional da astronomia. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira que nós temos é a chamada montagem equatorial. Existem diversos tipos. Ela é alinhada com o eixo da Terra, permitindo assim que se utilize um simples motor para que o telescópio acompanhe o movimento dos astros devido à rotação da Terra. Possui dois eixos que movimentam-se sobre as coordenadas celestes equatoriais, ascensão reta e declinação. Moçada, tudo isso hoje é monitorado. A carta celeste já está aí num GPS legal, por isso que nós temos essa, digamos assim, né, essa facilidade do sistema Bluetooth de acompanhar o astro. Isso na observação é fundamental para que você não tenha que ficar ajustando o telescópio a todo momento. É uma montagem pouco prática para telescópios móveis, pois cada vez que se posiciona o telescópio é necessário posicionar os eixos de acordo com a posição geográfica e também com os pontos cardeais. Requer bastante experiência, tá? Essa montagem, mas ela é para a astronomia amadora, aquela terrestre, em que você não é profissional, ela é a melhor na minha opinião. Muito bem, o primeiro modelo que nós temos é a montagem equatorial alemã, que é a mais conhecida. Tá? Essa é uma montagem muito útil para os astrônomos amadores. Então, essa é a chamada montagem equatorial alemã. Ela trabalha com um sistema de referência, que é o sistema de referência de equatorial celeste, não se esqueça disso, ou seja, ela vai trabalhar com a ascensão reta e com a declinação. Tá? Ela possui dois eixos ortogonais entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Você vai ter o eixo da ascensão reta, também chamado de polar. Ele é posicionado de forma paralela ao eixo de rotação da Terra, permitindo assim o acompanhamento dos astros por meio de um único movimento. Guarda essa informação, tá? Então, a ascensão reta e o polar, ela está paralela ao eixo de rotação da Terra. E o eixo da declinação, ele é colocado perpendicularmente ao eixo polar. Vamos usar uma figura sobre essa montagem, que é muito comum. Vamos definir aí alguns elementos importantes. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o contrapeso. Não se esqueça do seguinte, você vai colocar por aqui o tubo do telescópio e tudo isso somado com mais a montagem tem um peso. Então, se você colocar o tubo ali e deixar de qualquer maneira, não se esqueça de estática do corpo extenso, física. Então, muitas vezes, o contrapeso ele entra aqui para poder fazer o ajuste, tá, de distância em relação a esse centro de rotação, para poder dar equilíbrio ao sistema. Tá? Então, física é importante, repare aí. Aí você vai ter já colado nesse contrapeso o primeiro eixo, que é o eixo da ascensão, o eixo da declinação, perdão, que é esse eixo aqui. Ó, tá? Então, esse é o eixo da declinação. Aí você tem aqui uma parte que vem os motores, sistemas e engrenagens. Aqui você tem o tripé, tá? Não se esqueça que esse tripé tem que suportar aí pesos da ordem de 30, 40, 50 kg, depende do telescópio, então tem que ser um tripé bom. Tá? Aí nós temos o item número 5, que é o ajuste de latitude. Esse é um dos eixos, né? O eixo de latitude aqui no caso. Nós temos uma luneta polar, um eixo aqui. O eixo de ascensão reta, né? O 7, que fica perpendicular lá ao eixo da declinação. E nós temos também o eixo da latitude, que é esse eixinho aqui, ó. Beleza? O 9 é um ajuste do azimuth. E o 10, que é o tubo de apoio, onde você vai colocar aí o tubo do telescópio, beleza? Então, esquematicamente, esses são os principais elementos de uma montagem equatorial alemã. Aqui algumas imagens de algumas destas montagens. Tá? Você vê que nós temos diferentes tipos, ó, com contrapesos diferentes. Tá? Então, isso é importante. Aqui o eixo de declinação, o eixo de declinação. Então, tudo isso tem que ser guardado, tem que saber esses nomes pelo menos, tá bom? Para seletiva, você em algum momento vai ter que trabalhar telescópios na prática. Então depois você vai lembrar desses nomes para a hora que você pegar um telescópio na prática saber o que significa cada eixo desse daí. Esse tipo de montagem apresenta uma construção mais complexa que a azimutal.
pois exige grande precisão nos eixos, no sistema de engrenagens e motorização. Para funcionar corretamente, a montagem deve apresentar um posicionamento preciso com o eixo polar voltado para o sul e a inclinação do eixo de ascensão reta corresponde com a latitude local. Já já eu falo aí sobre o outro tipo de montagem, que é a azimutal. Ele está comparando aí, tá bom? Mais uma foto agora de uma montagem equatorial simples com um telescópio refletor, né? Esse é um telescópio, digamos, simplório. Aqui um outro tipo, né? Já estamos aí com um telescópio diferente, não é mais o refletor newtoniano, né? Um de Cassegrain. E aí você tem o seguinte, aqui só para você ter uma ideia, as rotações que você vai conseguir, né? Que é a da declinação e também a da ascensão reta, beleza? Então, apontar para o norte ou o sul, essa direção. Aqui você tem a direção paralela ao eixo de rotação da Terra e o telescópio com uma montagem equatorial germânica típica, beleza? A montagem azimutal ela é bem mais simples, vamos ver aqui agora. Nessa montagem, o telescópio gira em torno de um eixo vertical, que faz com que o tubo realize um movimento paralelo ao horizonte. A montagem apresenta também um outro eixo na posição horizontal, que permite o movimento da altura. Então, esse aqui já trabalha com o sistema horizontal de referência, né? Azimute e altura. Então, repare, aqui nós temos o telescópio e aqui nós temos o tipo de montagem. Então, repare que ela é bem mais simples, né? Chamada de azimutal. Muitos chamam também de altazimutal, beleza? Então, é bem mais simples, bem mais leve. Então, esse é um telescópio da Celestron com uma montagem azimutal dopsiana. Os eixos de movimento pertencem ao sistema de coordenadas horizontais, como eu disse, altura e horizonte, e azimuth, perdão. Ela é montada sobre um tripé simples, o que torna uma montagem leve e de fácil manuseio. Porém, não se pode instalar facilmente sistemas de acompanhamento. Esse é o grande problema desse tipo de montagem, tá? Você não consegue instalar aí facilmente sistemas de montagens. Muitas vezes fica muito caro até para fazer isso. Por isso que a equatorial ela é a preferida dos astrônomos amadores. Um dos tipos de montagem azimutal mais simples de se construir é a chamada montagem dopsiana, muito utilizada em telescópios newtonianos. Esse é um tipo de montagem que, vamos dizer assim, às vezes o cara está começando na astronomia amadora, tal tudo, então acaba utilizando isso um pouco lá no começo, ou pessoas que gostam de fazer observação e não têm grandes preocupações aí com o monitoramento que a equatorial oferece, né? Apresenta algumas limitações para fins astronômicos, pois ela não acompanha o movimento aparente dos astros, como eu disse, né? Provocado pela rotação da Terra. Usada principalmente em observação visual. Esse é o sistema de giros dela, né? O azimuth, altura, os eixos de rotação aí no caso, beleza? H de altura, A de azimuth. Então esse é um telescópio com montagem azimutal na forma de garfo. Outro tipo de montagem é a do tipo forquilha. Também é muito utilizada por amadores, tá? Ela possui uma estrutura de 2 braços semelhantes à letra U e o tubo do telescópio é colocado entre esses braços. O tubo faz um movimento de declinação dentro da forquilha e na base dessa estrutura encontra-se o eixo polar com o sistema de engrenagens, motor e inclinação compatível com a latitude local. Ela é muito utilizada em observatórios e também por astrônomos amadores. É esse modelo aqui. Então repare que você tem aqui, né, a montagem em forma de U e aqui você já tem o sistema de busca adaptado. Aqui você tem a ocular no telescópio. Claro que aqui é o telescópio, né? A montagem seria toda essa estrutura aqui. Então já é uma estrutura, se você reparar em relação à alta-azimutal, bem mais robusta. Então esse é um telescópio equatorial forquilha da marca Celestron, uma das melhores que nós temos. Ela pode ser montada em tripés ou em estruturas mais robustas e pesadas, como é o caso da montagem chamada disco polar, que é usada com mais frequência em telescópios profissionais e de grande porte. Então você repara que aí a gente já está indo num ramo mais profissional da astronomia, certo? Assim, a estrutura da montagem é apoiada diretamente no chão e com isso é preciso deixar o telescópio fixo no local e protegido por uma cúpula ou outro tipo de estrutura. Como eu disse, já vai ficando mais profissional o negócio. Aí nós temos as montagens, que são as montagens bem profissionais nos grandes observatórios, né?
nós temos uma que é do tipo chassi, a montagem equatorial do tipo chassi. São dois braços paralelos entre si, responsáveis pela sustentação de toda a ótica. O tubo é colocado entre os dois braços, realizando um movimento de declinação. Nas extremidades dos braços encontram-se as estruturas que proporcionam à montagem a inclinação necessária para que o movimento de acompanhamento se processe de forma correta. Veja aí que já é uma coisa bem mais sofisticada, e aí, claro, tem que ser tudo fixo, né? Então, aí já é para observatórios profissionais. Esse é um telescópio de 2,5 metros no Observatório Monte Wilson. Tá? Aqui você tem o corpo do telescópio e toda essa engrenagem aqui que você vê, isso aqui tudo faz parte da montagem. Tá? Essa inclinação é feita de acordo com a latitude do local onde o telescópio é instalado. Por ser uma montagem pesada, complexa e de grandes dimensões, é encontrada com frequências em grandes observatórios, sendo pouco popular entre os amadores. Claro, uma montagem dessa daí custa um pouquinho alto aí, tá? Depende, claro, do dinheiro que você tem, mas ela é cara. E uma outra montagem que nós temos, ela é a do tipo berço, que é o seguinte, a montagem equatorial, ela é bem parecida com a anterior, tá? A montagem equatorial do tipo berço, ela possui muitas semelhanças com a montagem chassi. Possui os mesmos braços que suportam o tubo e os componentes ópticos. Tem estruturas que dão a inclinação ideal para o movimento de acompanhamento. A principal diferença é que esse tipo de montagem possibilita a observação de astros próximos ao polo celeste. Então, olha só, moçada, que interessante, né? Astronomia é complexa, porque a esfera celeste é imensa, e aí você pega a Terra, que é imensa para nós, dependendo do ponto onde você está, determinados tipos de telescópios são mais interessantes do que em outros lugares. Então, repare que isso já é uma montagem apropriada para astros próximos ao polo celeste. Essa é a montagem do tipo berço. Ela tem também esse formato aqui, ó, em forma de U, onde isso faz o sistema de giro, tá? Para poder pescar, evidentemente, objetos na esfera celeste. Esse é um telescópio Halley de 5 metros de diâmetro no Monte Palomar. Na montagem tipo chassi, os dois braços são separados por uma barra que impede de apontar o telescópio para a região polar. Este problema foi resolvido na montagem tipo berço, com a colocação de uma barra com a forma semelhante à de uma ferradura, que é essa que eu destaquei para vocês aqui. Ó. Beleza? E aí, moçada, fechamos os tipos de montagens. Essas são as mais clássicas, utilizadas tanto na parte amadora quanto na parte profissional. E aí, evidentemente, que nos telescópios você pode adaptar a sua câmera e fazer uma coisa bem interessante, que é a chamada astrofotografia. Aí, repare que a coisa vai ficando cada vez mais complexa e mais cara, né? Você montar um telescópio, um bom telescópio com um diâmetro legal, aí na casa dos 200, 300 milímetros, uma montagem equatorial boa, robusta, e aí mais máquina para adaptar, motor de busca, é show de bola, mas você tem que fazer uma boa reserva aí, uma boa economia, beleza? Tipo especial de fotografia que envolve gravar imagens de corpos celestes e grandes áreas do céu noturno. Além de ser capaz de gravar os detalhes de corpos extensos, como a Lua, o Sol, planetas, a astrofotografia tem a capacidade de mostrar objetos invisíveis ao olho humano, como nebulosas e galáxias. Isso é feito por longa exposição, usando uma capacidade que tanto os filmes quanto os sensores digitais têm de acumular fótons de luz em longos períodos de tempo. E para quem manja de fotografia, sabe o que está sendo dito aí. Telescópios ópticos especializados e cada vez maiores são grandes câmeras projetadas para coletar luz e gravá-las no filme. Aí algumas imagens, né? Essa é uma imagem do cinturão de Órion. Ela foi criada a partir de fotos em preto e branco tiradas com auxílio de filtros astronômicos vermelhos e azuis, com o canal verde sendo sintetizado por computador. É muito comum isso hoje. As fotos foram feitas usando o telescópio Samuel Oschin entre 1987 e 1991. A montagem equatorial com o sistema Vutu tem vantagens como direcionar automaticamente para o alvo, como disse lá atrás, não precisando mais procurar pela buscadora a olho nu, facilitando assim todo o trabalho. Normalmente o telescópio, né, amador, você tem lá uma buscadora, que é para você fazer uma filtragem ali da esfera celeste naquilo que você quer observar. Então, a partir do sistema Vutu, você não tem a necessidade dessa buscadora. Vutu é a movimentação automática da montagem até o objeto a ser fotografado.
Traz outras opções, como a guiagem da montagem em ambos os eixos de ascensão e declinação, ou seja, aumenta o tempo de exposição para cada frame capturado. E aí, fechamos então essa aula sobre montagens. E agora eu resolvo alguns exercícios das últimas seletivas aí. O primeiro exercício que nós temos, a seletiva de 2018, associe os telescópios ABC às suas respectivas montagens. Está aí, ó. Bom, está fácil de você perceber que a letra A é uma azimutal, ou também chamada de alta azimutal, lobsiana, né? A última é fácil de você lembrar, que ela é uma equatorial, certo? Do tipo germânica. Então você tem aí alta azimutal lobsiana. E aí, se esquecer, não se esqueça que a do meio é um tipo garfo, né? Então a melhor resposta que nós temos aí, letra C, belíssima questão. A próxima questão aí, moçada, na verdade eu vou colocar duas de uma vez, a 2 e a 3. E quero que você repare o seguinte. A 2 ela é da seletiva de 2019 e a 3 ela é da seletiva de 2016. E aí acontece uma coisa bem interessante que eu costumo dizer nas minhas aulas, não só de astronomia, mas também de física, preparação para o vestibular. O que esses caras fazem? Ocasionalmente eles repetem questões. Se você observar a seletiva de 2016 para de 2019, é a mesma questão. O que ele fez de diferente? Ele mudou duas letras, mas ele nem vai mudar o tipo de resposta, tá? E o tipo de pergunta. Ele mudou duas letrinhas lá para tentar confundir, mas é a mesma questão. Então, uma coisa que vale muito a pena é você refazer as provas de anos anteriores da seletiva. Pode ter certeza, vão ter questões repetidas. Inclusive nos telescópios lá na parte 1 e 2, se vocês compararem, tem questões muito próximas, em que eles só mudam os dados. Então isso é importante, resolver exercícios de anos anteriores. No caso do exercício, aí ele fala o seguinte, né? Marque a opção que traz uma vantagem da montagem equatorial sobre a alta azimutal de telescópios para a astrofotografia. Acabamos de ver, sem dúvida, uma das grandes vantagens da equatorial sobre a alta azimutal é o sistema de acompanhamento, né, do eixo de rotação da Terra aí, no sistema Butu, no sistema de busca. Então, essa é talvez uma das mais importantes vantagens do equatorial sobre o alta azimutal, que não tem essa característica. A montagem equatorial é feita para compensar a rotação da Terra, e por isso ela conta com um eixo que deve ser bem alinhado com o eixo da Terra e que compensa o movimento aparente dos astros através de um único movimento. Então, aí no caso, para a questão de cima, a melhor resposta é a letra A. Na montagem equatorial, o campo da foto não gira com acompanhamento de longa exposição. E no caso da questão de baixo, letra B, na montagem equatorial, mesma coisa, né? O campo da foto não gira com acompanhamento de longa exposição. Beleza? E a última questão, que é da seletiva de 2016, que ele fala o seguinte: a principal razão para os observatórios ópticos profissionais serem construídos no alto das montanhas é, não tem a menor dúvida, né, moçada? Qual que é a principal vantagem dos observatórios em cima das montanhas? Diminuir o efeito da atmosfera, a menor turbulência atmosférica. Então, a melhor resposta aí, letra C, para essa questão. Essa é bem clássica e fácil de ser resolvida, beleza? Muito bem, com isso então terminamos essa parte 3 da aula de telescópios e fechamos toda a aula sobre telescópios. Resolvemos vários exercícios e fizemos aí uma síntese geral sobre as características técnicas dos telescópios, beleza? Moçada, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!